Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Gente, Deus abençoe mais um dia, nós aqui, mais um passo de fé. Passo de fé esse que tem fortalecido a vida de muitas pessoas que têm nos encontrado, têm mandado mensagem dizendo: pastor, eu não tenho muitas vezes tempo de estar durante a semana na igreja, a vida se transformou corrida. E esses passos de fé têm sido o alimento para mim e para os grupos que eu participo. Depois de eu ouvi-lo, eu tenho passado para os grupos de família, grupos de trabalho, e pessoas têm sido abençoadas. E a gente fica muito feliz porque isso só vem comprovar que Deus está na direção. E o versículo de hoje está em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e 2, que diz: se obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Então veja bem, muitas vezes buscamos por respostas, às vezes até em alguns momentos mais difíceis, por milagres mesmo, esperando que algo aconteça para mudar aquele momento, aquela história, nos trazer uma resposta, uma direção. No entanto, Deus nos convida, não que Ele não queira, com certeza, milagre é a especialidade de Deus, mas Deus nos convida nem sempre a pedir o milagre, apesar que está escrito: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Mas quando este ponto chega, é como um filho que chega diante do pai e solicita do pai aquilo que ele tem condição de resolver. Porém, antes de tudo isso, o pai observa o comportamento de um filho. Então, assim, como o filho pródigo, por exemplo, Então, assim, Deus nos convida a focar não no pedir, mas sim na prática de seus princípios. Se você analisar todo um contexto, o Senhor veio para trazer, nós pedirmos faz parte da autorização que Deus deu, mas o princípio de Deus é negar a si e segui-lo. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entender qual é a divindade de Deus. E então, quando nós estabelecemos esse compromisso com a sua palavra, esse devocional, esse envolvimento, esse relacionamento com a sua palavra, então muitas das vezes não vamos precisar nem pedir, como um filho dentro de casa que mora com o pai, vai para a escola, acorda, levanta, faz ali suas tarefinhas, tem o seu momento ali, e às vezes o pai olha e fala assim para a esposa ou a esposa para o marido: fulano está precisando de um tênis. E ele vai lá e compra o tênis, às vezes até sem o menino pedir, ou qualquer outra situação. Enfim, quando há um relacionamento, as necessidades são aparentes e o pai sabe cuidar e cuidar muito bem. Claro que tem coisas específicas que o filho vai chegar e falar: pai, eu queria isso e isso, como um presente. E Deus tem a satisfação de nos presentear com os seus milagres, com as suas respostas. Mas o mais importante para Deus não é corrermos atrás de milagres e de bênção, mas praticar os seus princípios. Aqui fica a mensagem de hoje. Os milagres são bons, sim. São eventos raros e sobrenaturais, respostas, e alegra o coração de Deus em nos ver abençoado. Em contrapartida disso, os princípios são eternos. Os milagres e respostas são circunstanciais, são para aquele momento, mas os princípios são eternos. Então, servindo a Deus com um alicerce sobre os princípios da sua palavra,
nós vamos ter uma vida sólida e bem-sucedida, apesar de dias difíceis, dias de guerra. Mas os princípios de Deus irão nos dar estrutura para vencer um a um, sem agonizar aquele milagre. E aparentemente, quando o milagre ou a resposta não vem ou está demorando, não acontece como nós esperamos, como muitas pessoas assim vivem, a pessoa desanima, desiste e abandona Deus. Por quê? Porque ela está focada só no que ela precisa e no que Deus pode fazer por ela. Ela não tem a mínima consideração ou não conseguiu ainda entender quem verdadeiramente é Deus e quem ela poderia ser se ela entendesse isso. Então o versículo de devocional de hoje fala da relação entre obediência e bênção. Deus prometeu grandes bênçãos ao povo de Deus, desde o povo de Israel, mas essas bênçãos estão condicionadas à sua obediência. Da mesma forma, em nossas vidas, a bênção de Deus estão intimamente ligadas à nossa disposição em seguir os seus princípios. Então, isso também não significa que não podemos buscar bênção. Não é isso que eu estou falando. Mas que devemos, em primeiro lugar, praticar a sua palavra. As bênçãos, então, serão consequência da nossa vida com Deus. Então, ao invés de correr atrás de milagres, bênção, devemos cultivar uma vida de obediência, de devoção, uma vida de relacionamento com Deus. Então, isso significa praticar diariamente os princípios ensinados em sua palavra. Então significa buscar sua vontade em todas as áreas de nossas vidas e agir de acordo com os seus ensinamentos. Então, por exemplo, em vez de esperar um milagre financeiro, podemos praticar o princípio da diligência, da administração boa, com sabedoria do que temos, não gastar mais do que a gente ganha. Então são princípios, obedecer a sua palavra, em fazer as suas ofertas, seus dízimos, que são princípios. Em vez de esperar e agonizar por uma cura, podemos praticar o princípio dos bons hábitos saudáveis, cuidar do corpo. Então isso tudo são princípios. Em vez de fazer campanhas para um casamento perfeito, podemos abençoar o cônjuge com palavras mais doces, nos melhorando dia a dia com o nosso comportamento. Enfim, praticar princípios não é apenas uma questão de obedecer regras, é uma questão de relacionamento com Deus. Quando obedecemos a Ele, estamos nos colocando em posição de receber as bênçãos que até nem esperamos, porque Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Então o convite de hoje é: pratique os princípios de Deus, volte a praticar ou continue praticando. Não sei qual é a fase que você está, no dia a dia da sua vida. Então você vai ver milagres acontecer sim, bênçãos acontecer sim, momentos sendo transformados, mas a profunda comunhão que desfrutamos com o Pai, Ele nos traz a real satisfação, não porque vemos ou sentimos ou temos, mas porque nós temos a certeza de que há de se realizar, porque Deus é fiel. Então pratique a sua fé, pratique os seus princípios e você colherá. As bênçãos virão e te alcançarão em nome de Jesus. Beijo no coração, gente. Fiquem todos na paz. Até amanhã, em nome de Jesus.